Olá, meus amigos. Conforme eu havia prometido e combinado com vocês no nosso último encontro na sexta-feira, a nossa próxima aula, dando continuidade ao tema negócios jurídicos, seria realizada em um formato diferente do que tradicionalmente vem acontecendo. Nós utilizaremos então um método pedagógico conhecido como sala de aula invertida. Ela consiste basicamente em fazer aquilo que a gente faz na sala de aula em casa e utilizar o momento da sala de aula para uma atividade mais interessante, uma atividade que coloque o estudante em uma situação mais ativa, né? Saindo da tradicional passividade que acontece durante as aulas que são principalmente baseadas na fala do professor. Então, em casa, vocês assistirão a aula e durante a sala de aula, no momento da sala de aula e naquele espaço, nós faremos atividades mais interessantes, evidentemente relacionadas com a atuação dos profissionais da área jurídica. Como já mencionei para vocês em outras oportunidades, o profissional da área jurídica, na maioria das vezes, atua em casos onde existe um conflito de interesse, onde há problemas para serem resolvidos. Então vocês assistirão essa aula em casa e utilizaremos a próxima aula na faculdade para trabalhar com uma outra um outro método de ensino e aprendizagem, que é a aprendizagem por meio de problemas, que se enquadra como uma luva, portanto, para o ensino do direito, já que, como eu disse, o profissional do direito atua, na maioria das vezes, resolvendo conflitos, problemas entre as pessoas, sejam pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Então, aqui vocês estão iniciando o estudo por meio da sala de aula invertida e na aula que vem utilizaremos a metodologia de ensino baseada em aprendizagem por meio de problemas. Nesse nosso último encontro de sexta-feira, eu abordei com vocês o tema negócios jurídicos, né? E nós vimos que os negócios jurídicos são baseados em declarações de vontades que são realizadas pelos sujeitos que participam de uma relação jurídica, sendo a relação jurídica a relação social que se encontra prevista em lei. Então, o elemento central do negócio jurídico é a vontade, porque ambas as partes, ambos os sujeitos da relação jurídica poderão fazer as suas declarações de vontade. O negócio jurídico ele é realizado mediante o acordo de vontades do sujeito da relação jurídica. Falei para vocês que, em regra, as pessoas naturais e jurídicas são livres para estabelecer seus negócios jurídicos. Entretanto, o legislador pode estabelecer algumas limitações, desde que seja para proteger, para resguardar algum dos sujeitos que esteja em situação de vulnerabilidade. Utilizei como exemplo de uma limitação a proibição de um menor de 14 anos trabalhar, né? Essa norma, ela visa proteger a criança, porque a criança menor de 14 anos, a principal atividade que ela tem que ter, ou as principais, é estudar e brincar, evidentemente. Uma criança estaria muito mais vulnerável numa relação de trabalho a sofrer abusos por parte do empregador, por exemplo. Um outro exemplo de uma limitação à realização do negócio jurídico é o impedimento de contratar um trabalhador com um salário inferior ao mínimo. Então, em regra, um trabalhador não pode ser contratado por um salário inferior ao mínimo. Isso é um tipo de limitação do negócio jurídico, um tipo de limitação à relação jurídica trabalhista, ao acordo de vontade estabelecido entre empregador e empregado. Porque se fosse possível negociar o valor mínimo do salário, obviamente que alguns empregadores se aproveitariam dessa situação para pagar um salário bem inferior ao
que o trabalhador realmente merece. Pagaria sim um salário inferior ao mínimo, portanto. Esse é só um exemplo, são dois exemplos aí de limitações aos negócios jurídicos, mas lembrando que, via de regra, eles podem ser realizados livremente pelos sujeitos, desde que, obviamente, sejam negócios lícitos e realizados por pessoas capazes, por agentes capazes, né? Falei para vocês também acerca dos princípios que regem os negócios jurídicos, sendo eles a boa-fé, que é a lealdade no cumprimento das obrigações contratuais assumidas, o pacta sunt servanda, né? Segundo esse princípio, os pactos, os acordos de vontades, os contratos, ou seja, os negócios jurídicos, são leis entre as partes que os celebram. Esse princípio, pacta sunt servanda, está vinculado a um outro princípio, que é o princípio da autonomia da vontade. Então, as partes, ao celebrar um negócio jurídico, elas acabam criando uma nova norma, uma nova lei que vai ser obrigatória para aqueles que estão fazendo parte daquele negócio jurídico. Então, um contrato de locação, por exemplo, ele vale como uma lei para o locador e para o locatário. E o terceiro princípio que eu citei para vocês foi o do livre consentimento, também conhecido como livre manifestação de vontade. Para que o negócio jurídico seja válido, as partes da relação jurídica, os sujeitos da relação jurídica, eles devem estar agindo de forma livre, sem coação por parte de um ou de outro. Disso, inclusive, depende a validade do negócio jurídico, né? Falei para vocês, concluindo então essa revisão, também sobre os elementos do negócio jurídico. Falei que o negócio jurídico possui elementos essenciais e possui elementos facultativos, né? Os elementos essenciais, como o próprio nome já indica, eles são indispensáveis na relação jurídica. E esses elementos estão previstos lá no Código Civil, são eles o agente capaz, o objeto lícito possível, determinado ou determinável, e a forma prevista ou não proibida em lei. Nós estudamos durante as aulas todas essas questões, não há motivo para a gente repetir tudo aqui agora, mas são esses os elementos essenciais, eles são indispensáveis para que o negócio jurídico possa, de fato, produzir os seus efeitos, para que ele realmente possa ser válido. E os elementos facultativos são elementos que podem ou não aparecer na relação jurídica, no negócio jurídico, né? Sendo eles o termo, que pode ser inicial ou final, a condição, que pode ser resolutiva ou suspensiva, e o encargo, né? Portanto, feita essa prévia do que a gente discutiu no nosso último encontro, eu passo agora a um novo assunto ligado aos negócios jurídicos, que são os vícios do negócio jurídico. O negócio jurídico, ele pode ser realizado e apresentar alguns vícios que vão possibilitar a sua anulação ou a sua anulabilidade. Tá? Os vícios do negócio jurídico, portanto, são defeitos que atingem um negócio jurídico e com isso pode provocar a sua invalidação. O primeiro vício que eu quero citar para vocês é o erro ou ignorância. O erro, ele acontece quando o negócio jurídico é realizado com base em dados, informações, em elementos falsos. Contudo, não há uma intenção de nenhuma das partes, não há uma má-fé de nenhuma das partes em provocar um dano à outra. Um exemplo que eu posso trazer para vocês seria o seguinte: imagine que você vai a uma imobiliária querendo comprar um terreno para construir a sua casa. Na imobiliária, eles te mostram vários terrenos e informam que um desses terrenos
tem a medida de 15 metros de largura por 20 de profundidade. Você dá uma olhada no imóvel, vai conhecer o imóvel pessoalmente, o terreno, contudo você não faz a medição desse terreno. Você olhando, aparentemente parece que realmente tem 15 de largura por 20 de profundidade, você faz a aquisição sem tomar o devido cuidado de medir aquele terreno. Mais tarde, ao pedir o engenheiro para elaborar uma planta para o seu terreno, o engenheiro constata que o terreno tem, na verdade, não 15 de largura, mas sim 13 de largura por 20 de profundidade. Então havia uma diferença aí de 3 metros, né, que é muita coisa. Contudo, a imobiliária não agiu de má fé com você ao mencionar que a medida seria de 15 de largura. Porque na verdade essa foi a medida passada pelo proprietário do imóvel, que não necessariamente será a imobiliária. Então, o corretor de imóveis, quando vendeu o imóvel para você, ele agiu com erro. Ele se baseou nas informações que foram passadas pelo proprietário do imóvel, aquele que quer vender o imóvel por meio da imobiliária. A imobiliária é apenas uma intermediária, ela está intermediando uma compra e venda. Não houve má fé, portanto, do funcionário da imobiliária, o corretor de imóveis, e nem houve, evidentemente, daquele que comprou o imóvel. Então, nesse caso, esse é um exemplo de um erro, de como ocorreria um erro na realização de um negócio jurídico. Esse tipo de erro, ele pode provocar a anulação do negócio jurídico, dessa compra e venda, ou as partes podem chegar a um acordo e a imobiliária devolver uma parte do valor que você pagou, porque como você pagou por um terreno maior do que o que você comprou, você poderia combinar da imobiliária devolver uma parte do valor, desde que você fique satisfeito com isso, com esse acordo, com esse novo acordo. E aí a compra e venda prossegue, ela não vai ser anulada. Agora, se você não concordar em receber, se o que você precisa é de, no mínimo, um terreno de 15 metros de largura, 13 não é suficiente para você, acaba com seus planos da casa que você tem o sonho de construir, você pode anular o negócio jurídico em razão desse erro, esse vício do negócio jurídico. Um outro vício do negócio jurídico é o dolo. No dolo, o negócio jurídico é realizado também com base em dados falsos, contudo, há uma das partes que age para prejudicar a outra. Então, se a gente pegar aquele mesmo exemplo que eu acabei de mencionar a respeito da compra de um terreno, de um imóvel, baseado em medidas equivocadas, basta você pensar que agora a imobiliária tinha a certeza, o corretor da imobiliária, o corretor de imóveis, sabia da medida do terreno, sabia que ele tinha apenas 13 metros de largura, mas convence você de que ele tem 15, para que assim você tenha um estímulo a mais de comprar esse terreno. Nesse caso, ele teria agido com dolo, com a intenção de te prejudicar, porque ele sabia que a informação que ele estava passando era falsa. Então, no dolo, o dolo é o vício do negócio jurídico, onde uma das partes transmite elementos, informações falsas com o intuito de prejudicar a outra parte e assim acabar tendo inclusive um enriquecimento ilícito. Esse tipo de vício do negócio jurídico também pode provocar a anulação do negócio, mas também se aquele que saiu prejudicado achar que é interessante pleitear perdas e danos, ou seja, a devolução de parte do valor, já que, mais uma vez, o comprador pagou a mais, pagou por um imóvel de 15 metros de largura e não de 13, então ele teria direito a receber algo de volta, ele teria direito a um reembolso desse valor. Então, esse vício ele pode ser resolvido dessa forma e assim o negócio jurídico seguiria válido, desde que feita a compensação
o reembolso por aquilo que o comprador pagou e não recebeu. Então seria feita uma restituição de parte do valor pago pelo imóvel, nesse exemplo que eu acabei de mencionar. Então já vimos o erro ou ignorância, que é um vício do negócio jurídico. Já vimos o dolo, que também é um outro vício do negócio jurídico. Então o dolo é a intenção de provocar um prejuízo a outra parte. E já vimos também, e veremos agora na sequência, o vício do negócio jurídico chamado de lesão. Na lesão, acontece de uma das partes da relação jurídica, né, um dos sujeitos da relação jurídica, assumir um ônus muito superior ao que a outra parte vai assumir. Ele vai ter mais obrigações, mais responsabilidades do que a outra parte terá. Um exemplo que eu posso citar dessa situação seria de um sujeito que é contratado para trabalhar numa determinada empresa e ele combina com o empregador um salário de R$ 2.000 para exercer determinadas funções. E nesse momento o empregador informa a ele que as funções não são tão complexas, que o trabalho não é tão extenuante e no dia a dia o que se verifica é diferente. Verifica-se que aquele indivíduo terá que trabalhar muito, talvez até horas a mais do que o normal, das 44 horas semanais, que é o normal que um trabalhador tem que exercer suas funções, muitas vezes até de repente fazendo horas extras, muitas vezes tendo que trabalhar aos finais de semana e com atividades, com funções de uma responsabilidade exorbitante, muito superior àquele salário que ele está recebendo. Então, na lesão haveria uma desproporção, uma das partes estaria levando vantagem sobre a outra. E isso acontece normalmente em razão de uma inexperiência daquela parte que está sendo lesada. Ok? Então, na lesão, o negócio jurídico é realizado, porém, uma das partes, um dos sujeitos da relação jurídica, assume uma obrigação muito mais elevada do que as obrigações assumidas pela outra parte. Além do erro ou ignorância, o dolo e a lesão, nós temos ainda um outro vício do negócio jurídico, que é a coação. A coação, como o próprio nome já indica, o negócio jurídico é realizado mediante ameaça de uma das partes. Então, um dos sujeitos da relação jurídica vai ameaçar a outra parte, vai obrigar a outra parte a realizar o negócio jurídico. E essa ameaça, ela pode ser física, ou psíquica, ou moral. Então, o sujeito realiza o negócio jurídico forçado pela outra parte. Dia desses eu estava assistindo a televisão, mudando de canal, e não assisto novela, mas estava passando uma novela da Globo, onde um determinado indivíduo estava forçando uma moça a se casar com ele, e se ela não se casasse, ele iria contar à polícia algum segredo de algum crime que o namorado da moça teria cometido, e assim ele iria preso. Para não contar o crime à polícia, para ele não ser preso, ele estava coagindo a moça a se casar com ele. Bem, o casamento também é um acordo de vontades, portanto é um negócio jurídico. Nesse exemplo que eu vi na televisão, esse casamento ele poderia ser anulado, porque há um vício de consentimento, né? Não há livre manifestação de vontade, há, na verdade, uma coação. Um outro vício do negócio jurídico é a simulação. Na simulação, os sujeitos
que estão realizando o negócio jurídico, eles fazem, na verdade, um conluio com o intuito de driblar a lei e acabar causando um prejuízo a alguém. Vamos a um exemplo para esclarecer melhor essa situação da simulação.